Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 9 de outubro de 1975, o físico soviético Andrei Sakharov recebe o Nobel da Paz por sua luta contra as armas nucleares. No dia 9 de outubro de 1975, Andrei Dmitrievich Sakharov recebeu o Prêmio Nobel da Paz. O eminente físico nuclear soviético e socialista foi um ativista em favor dos direitos humanos e das liberdades. Sakharov nasceu em Moscou em 1921. O humanismo e a consciência social de sua família tiveram uma influência decisiva em sua personalidade. O ateísmo de seu pai impediu o avanço de ideias religiosas em sua formação. Não obstante, ele acreditava que o universo e a vida humana eram governados por uma força não abarcável cientificamente. Sakharov ingressou na Universidade Estatal de Moscou em 1938, mas devido à evacuação de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, graduou-se em Ashgabat, Turcomenistão. Dedicou-se então a pesquisas no laboratório de Ulyanovsky, regressando a Moscou em 1945 para estudar no Departamento de Física Teórica do Instituto de Física Lebedev. Doutorou-se em 1947. Com o fim da guerra, ele passava a investigar os raios cósmicos. Em meados de 1948, ele participou do projeto soviético de construir a bomba atômica sob a direção de Igor Kurchatov. O primeiro dispositivo atômico soviético foi testado em 29 de agosto de 1949. Sakharov teve um papel decisivo no desenvolvimento da primeira bomba de hidrogênio soviética. Esse primeiro dispositivo de fusão nuclear foi testado em 12 de agosto de 1953. Também em 1953, Sakharov foi eleito membro pleno da Academia de Ciências e lhe foi outorgada a primeira de suas medalhas de Herói do Trabalho Socialista. Sua atividade essencial continuou sendo o desenvolvimento da primeira bomba de hidrogênio soviética em escala megaton, empregando um desenho que ficou conhecido como a terceira ideia de Sakharov. Sakharov participou então de diversos projetos de uso da fusão termonuclear para geração de energia e também para fins bélicos. A partir de 1965, voltou à investigação básica, trabalhando nos campos da física de partículas e da cosmologia. Discutiu questões sobre a assimetria do universo e também sobre a existência de dois universos unidos entre si pelo Big Bang. Propôs ainda a ideia da gravidade induzida como uma teoria alternativa à gravidade quântica. Sakharov estava convencido da importância político-estratégica do desenvolvimento de armas nucleares, porém aos poucos foi tomando consciência das implicações reais dessas descobertas, vislumbrando o grande risco de uma guerra nuclear ou a contaminação por radioatividade. Ao mudar de postura, jogou, durante os anos 60, um papel ativo contra a proliferação das armas nucleares e das provas nucleares na atmosfera, tendo como resultado o Tratado de Proibição de Provas Atmosféricas, Espaciais e Submarinas, firmado em Moscou em 1963. Sua postura contrária à corrida armamentista, baseada em mísseis balísticos, em que competiam no auge da Guerra Fria União Soviética e Estados Unidos, desagradou o governo de Moscou. Em carta secreta, datada de 21 de julho de 67, endereçada ao governo, ele expunha a necessidade de aceitar uma proposta de rechaço bilateral de tais armas, sob pena de corrermos o risco de viver uma guerra nuclear mundial. Ele solicitava a publicação da missiva na imprensa, o que foi recusado pelo governo soviético. Em maio de 68, finalizou um ensaio intitulado Progresso, Coexistência Pacífica e Liberdade Intelectual, em que expôs as suas ideias. Em 1970, colaborou na fundação do Comitê pelos Direitos Humanos de Moscou.
Em reconhecimento aos seus esforços, chegou-lhe, em 1973, a indicação pelo Prêmio Nobel da Paz, que em 75 lhe seria outorgado. A União Soviética não permitiu que Sakharov deixasse o país para receber o Prêmio Nobel da Paz. Coube a sua mulher, Helena Bonner, ler o texto de aceitação do prêmio. A este documento, Sakharov deu o título de Paz, Progresso e Direitos Humanos, considerando estas três metas mutualmente dependentes em sua consecução. O texto não foi uma simples apologia contra as armas nucleares, mas também uma denúncia das causas das grandes ameaças contra a humanidade: aniquilação nuclear, fome, contaminação, desperdício de recursos vitais, superpopulação, desumanização e uma defesa dos avanços científicos, das liberdades e da dissidência. Em 22 de janeiro de 1980, Sakharov foi preso por protestar publicamente contra a presença militar soviética no Afeganistão e forçado ao exílio em sua própria pátria, na cidade de Gorky. O controle da KGB durou até dezembro de 86, quando Mikhail Gorbachev deu início à Perestroika e à Glasnost. Foi-lhe permitido regressar a Moscou. Tinha início a formação das primeiras organizações políticas independentes e legais na União Soviética, culminando em março de 89 com a sua eleição para o Congresso dos Deputados do Povo, o Parlamento Soviético. Em 1985 foram criados os prêmios Sakharov, assim designados em sua homenagem, outorgados anualmente pelo Parlamento Europeu a pessoas e organizações dedicadas aos direitos humanos. Em 1989, Sakharov recebeu o Prêmio Humanista Internacional da International Humanist and Ethical Union. Pouco depois, ele faleceu de ataque cardíaco aos 68 anos. Seus restos mortais repousam no cemitério Vostriakovskoye de Moscou. Hoje na História, texto original Max Altman, locução Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.